Bom dia, obrigado à comissão organizadora pelo convite. Na verdade, eu acabei me atrapalhando um pouco com o título e eu tinha entendido que nem todas as carótidas precisam ser operadas, mas eu acho que fica mais ou menos a mesma coisa. Então, desculpe aí a mudança. E, na verdade, eu acho que esse tema, ele convida muito mais a uma reflexão em relação ao que a gente tem que enfrentar hoje, o que a gente tem para oferecer em relação ao tratamento das carótidas. E a gente, quando se depara com a carótida, com as estenoses carotídeas, a gente tem alguns dilemas para serem respondidos hoje, na minha opinião, por causa dos novos métodos, do novo método que tem surgido, por causa de uma cirurgia que vem se consagrada há 50 anos. Então, acho que as perguntas básicas seriam: nós melhoramos o suficiente para ampliar nossas indicações? O custo interessa na hora da técnica? Existem novas evidências que apontem para uma indicação mais ampla de todas no tratamento das aterosclerose carotídea? A angioplastia é uma técnica que simplifica, amplia a abordagem da aterosclerose carotídea? O tratamento clínico é mais eficiente hoje? A expectativa de vida, o que ela faz a gente mudar? O que isso muda para a gente? Bom, a endarterectomia, ela já foi dita várias vezes, foi bem estabelecida a partir de DeBake, em 1953, e a partir de então a gente teve uma avalanche de procedimentos, esses números são conhecidos, e foi necessário um estudo porque provavelmente a indicação dos tratamentos cirúrgicos eram questionáveis em pelo menos 60% dos casos. Então, os trabalhos aqui citados, num estudo com vários centros, acabou apontando algumas diretrizes. E a gente, então, teve a nossa primeira onda de tratamento na carótida, que foi o tratamento endovascular, baseado principalmente na técnica cirúrgica, com o advento da sistematização da cirurgia, seja com PET, seja com reimplante de carótida, com shunts para proteção cerebral, com melhor entendimento das imagens, melhor entendimento da morfologia das placas, sistemas de proteção foram desenvolvidos, mas basicamente a gente tinha um processo voltado para o tratamento cirúrgico, basicamente. O requisito tecnológico era relativamente simplificado. Então, a endarterectomia ficou definida como um método superior ao tratamento clínico, desde que a gente tivesse uns índices de complicação para o paciente sintomático e para os assintomáticos, dentro desses critérios de 3% e 6%. Ficou definido como via de regra que os sintomas, que o paciente sintomático com estenose maior de 70% eram os maiores beneficiados, e se definiu também regras para que os assintomáticos fossem tratados, basicamente com as lesões acima de 60%, respeitando algumas características de idade. Porém, a gente teve uma segunda onda, que é a onda da angioplastia, que, na verdade, ela também veio, de uma certa forma, como uma avalanche para o nosso conhecimento, mas menos avassaladora, provavelmente, do que a cirurgia, que mudou realmente o tratamento. Então, a partir de 1990, com o advento de stent, sistema de proteção cerebral, vários estudos se mostraram como capazes de trazer o procedimento endovascular para um nível de comparação com a cirurgia convencional, que era o padrão ouro. A partir, então, dos desenvolvimentos tecnológicos, o processo tem se mostrado como um método efetivo em alguns trabalhos, questionáveis em outros, mas, graças à evolução tecnológica, cada dia mais os procedimentos endovasculares têm avançado em vários territórios, e a carótida está sendo o próximo território a se conseguir. Quer queira ou não, nós temos hoje 2 procedimentos que eles deveriam nos oferecer respostas para saber se as carótidas continuam com a mesma característica, se nós melhoramos algumas coisas para poder mudar a nossa conduta. Apesar da angioplastia ainda aparecer em algumas situações meio Torre de Babel, a gente reconhece que ela tem as mesmas indicações, ela não acrescenta mudanças nas indicações, basicamente, da endarterectomia. Ela é uma superior, provavelmente, no pescoço hostil, nas placas altas, nas reestenoses. No paciente de alto risco e nos idosos, esse é um questionamento que precisa de ser respondido. Parece que ele ainda não está apontando como esse caminho. E temos o custo também para saber
do que dispomos e quanto pagamos para usar esse procedimento. Não podemos esquecer também que o tratamento clínico, ele veio, na verdade, tem melhorado, trabalhos têm mostrado que as estatinas têm diminuído, talvez, o tamanho das placas, os inibidores de enzimas conversoras também têm contribuído no papel do tratamento clínico, mas ele, na verdade, se mostra muito mais um método que caminha de mãos dadas com o tratamento convencional ou com a endovascular, que a gente não pode deixar de falar, mas ele não é um tratamento que veio competir. Talvez, no futuro, a gente tenha alguns levantamentos que possam acenar com uma melhora clínica e talvez redesenhar esse tratamento clínico para saber se ele interfere nas indicações cirúrgicas ou não. Até o momento, parece que nós não temos trabalho que nos indiquem que o tratamento clínico seja capaz de abolir algumas indicações cirúrgicas para carótida. Então, melhoramos o suficiente para ampliar nossas indicações? Provavelmente não. Os critérios de indicação cirúrgica continuam sendo os mesmos e a gente precisa de respeitá-los. E a maioria das carótidas acabam não sendo de indicação cirúrgica. O custo interessa na hora da escolha técnica? Provavelmente sim, dependendo do centro onde trabalha, de convênios e do próprio sistema de saúde, que tem um preço a arcar com esses processos mais complexos. A angioplastia carotídea tem seu lugar definido? Acho que no momento a gente pode dizer que sim, principalmente no chamado pescoço hostil, nas placas altas ou nas reestenoses. O que representa o tratamento clínico? Ele representa mais um aliado. Talvez trabalhos ainda voltados para a parte clínica possam fazer a gente repensar nas indicações. Porém, tem um grupo que eu acho que nós temos relegado a um plano menos importante, que são os octogenários, que a gente tem evolução de 50 anos da endarterectomia carotídea, já para quase 20 anos nos primeiros passos da angioplastia, e a gente tem visto que os trabalhos sempre acrescentam esses pacientes que chegam aos 80 anos como pacientes de alto risco e que muitas vezes não entram nos trabalhos com muita segurança. Temos visto trabalhos crescerem nesse sentido, o próprio Eugênio já publicou alguns casos na revista da Sociedade, mostrando que não há diferença. Há vários trabalhos que mostram que esses pacientes devem ser incluídos e tratados como paciente a se beneficiar da cirurgia. Então, o que resta saber é o seguinte: nem todas as carótidas precisam ser operadas, mas provavelmente com a evolução, com a longevidade, pessoas com a cabeça como esses pacientes, talvez eu pudesse acrescentar aqui o retrato da minha avó com 95 anos e do meu pai com 83. Eles precisam ser tratados de uma forma a que a gente possa oferecer uma cura ou um tratamento para um problema evitável que muitas vezes é catastrófico. Obrigado.